Programa não recomendado para menores de 14 anos. O Commodore 128 do Universo Espelho. 40 anos da mãe de todas as feiras. Acompanhando a gestação de um Frankenstein texano. Um novo evento retro no subúrbio carioca. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao episódio 119 do Repórter Retro. Mais uma vez não tem nada digno de nota nesse número, nem linha de ônibus, eu pesquisei, tá? Não tem linha de ônibus, não tem linha de ônibus 119 no Rio de Janeiro. Curiosamente tem em Petrópolis, vai para um bairro que eu nunca ouvi falar e que eu nunca estive. Então, já que não tem piadas numéricas, vamos nos apresentar. Além de mim, Juan Carlos Castro, quem riu? É o outro que tá ali do lado, que agora ficou envergonhado porque riu. Mas eu não ri não, tá? Eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu ria, nem lembrava mais disso. E eu aqui, Giovanni Nunes. Começamos trabalhos com o 2025 das efemérides. Vamos falar dos 35 anos de um desenho animado, de um gibi. Não é do Ark, mas não é o desenho animado nem o gibi. É um buscador de internet, primeiro buscador de internet. E nem nos desenhos animados, os gibis que saíram a partir do Ark, né? Arte. Porque o quadrinho do Art é uma coisa lendária nos Estados Unidos. Tipo isso. No inverno, tem cheio de personagem. Sim. E se me permite só um comentário, assim, é um quadrinho que vende muito porque é um dos poucos quadrinhos hoje em dia nos Estados Unidos que se vende em qualquer canto. Os quadrinhos de super-herói e tudo vende-se em lojas especializadas. Esse você compra no supermercado. Então, assim, o arte com as personagens, a Verônica, que tem a ver com o Gopher, né? E as outras personagens, tudo da história do arte, tudo que é canto. Mas isso não é um podcast sobre quadrinhos. E fora as variações, né? Vou falar aqui. E tem o principal, eles também chegaram a participar do Simpsons. Não, o cara que estava cuidando dele era o Mark Waid. Recentemente era o Mark Waid que estava fazendo. Mark Waid, para quem conhece um pouquinho de quadrinhos, escreveu Kingdom Come e várias outras obras clássicas dos quadrinhos dos anos 90 e 2000. Um cara muito querido, e até há pouco tempo ele era o editor-chefe do Arte. Mas como eu disse, não é um podcast sobre quadrinhos. Vamos falar então do Arte, o Buscador, que não é por causa do personagem, mas é porque é uma abreviação de Archives, né? Ele foi desenvolvido pelo MCC, foi um trabalho feito pela universidade, pelo Alan Armitage, estudante da Universidade de McGill em Montreal, no Canadá. E eles começaram a fazer para achar coisas, indexar conteúdos. Ele começou a fazer indexação do que você tinha na época, que era o quê? FTP. Então ele começou a fazer a indexação dos conteúdos de FTP anônimo, principalmente os anônimos, né, o que ele conseguiria, para ele poder facilitar as buscas, né. Era um programinha feito em C, rodava no servidor Unix, estava lá o site lá, e recentemente o pessoal recolocou, quer dizer que eles recolocaram ele de volta. Acharam um dump dos dados dele, não sei se um dump completo, mas como o programa era open source, né, o server-side era open source, fizeram uma quase ressurreição do Ark. É quase um Rise from Your Grave, né? Essa efeméride podia estar no Rise from Your Grave. Ele foi desenvolvido até 96, né? A Ark 3.5, a última versão que saiu. Parou de ser desenvolvido na virada do milênio. Aliás, o autor ganhou o prêmio, ele tá no Internet Hall of Fame, né? Foi homenageado em 2017, bacana. Pulando 5 anos para trás, nós temos o NTP, que é o Network Time Protocol. O relógio do seu computador mostra sempre a hora certa graças a ele, tá? Sim, o servidor de horas, ele trabalha num esquema até bem interessante, né? Porque ele trabalha com um sistema em camadas. Então você tem o primeiro servidor de horas, normalmente é um relógio atômico. No Brasil ele fica no Observatório Nacional, só que você não consegue conectar nele. Aí você conecta a partir de outros servidores de hora
porque ele faz a sincronização. Aí você ajusta o fuso horário do computador e ele faz a sincronização e acerta a hora. E vocês estão falando de sistemas Unix, tem no Windows é na base do olhar o relógio pulso e botar, né? Não, o Windows acerta por NTP. Ah, ele já assumiu essa parte. Há muito tempo. Há muito tempo ele acerta por Aliás, NTP. eles tinham um protocolo próprio e depois migraram para o NTP porque não fazia sentido. Seria muito Sonyzice da Microsoft. Olha, a Microsoft eles têm inclusive um pool de servidores NTP que é o time.windows.com. Assim como a Debian tem um pool de servidores NTP que você conecta lá e ele pega o primeiro que tiver, eles têm esse. Se você for ver isso aí, eu lembro de ter visto já, acho que no XP eu não tenho certeza. Eu sei com certeza no Windows 7 já tinha. No Brasil, por muito tempo, os servidores que existiam disponíveis eram os da RNP. Era ntp.pop, sigla de um estado, .rnp.br. Tinha no Rio Grande do Sul, tinha no Paraná, tinha no Distrito Federal, acho que tinha mais algum lugar. E o que o pessoal fazia normalmente pelo menos o que eu fazia quando instalava um Linux no início do ano de 2000 era configurar o ntp.conf para botar esses caras aí. Aliás, se vocês olharem o site ntp.br, vocês vão ter bastante informações sobre configuração, teste, inclusive vão ver a hora certa está sendo apresentada lá. Inclusive estão falando sobre uma extensão de segurança, NTS, para estabelecer comunicação segura entre o servidor de hora e os clientes. Eu sinceramente não sei muito bem para que eu vou querer. Para que eu ia precisar disso, dado que é um... É para você ter uma hora com certeza e precisão. Será que é veículo de ataque, DDoS? Só se for, né? O NTPBR já pega nos primeiros servidores, nos Stratum 1, porque o servidor de hora que eu falei que é do relógio atômico é o Stratum 0, no Stratum 1, e eles recomendam que usem sempre. Bem, vocês podem entrar lá no site para dar uma olhada, eles explicam sobre configurar, como funciona. Os servidores de hora que você falou, eles têm uns que eu conheço, que é o A.ntp.br, o B, o C, tem o GPS, aí tem o A, o B, o C e o D .st1.ntp.br. Vocês podem dar uma olhadinha lá, o site está disponível. É muito útil. Vocês esqueceram de falar, né, que ele foi criado em setembro de 85, lá na Universidade de Delaware, pelo Jorge Constanza. Não, pera. É o David Lennox Mills. Ele parece com o Jorge Constanza? Serentinal. Parece. Definitivamente, é o Jorge Constanza de barba branca. Serentinal. Mas isso não é um podcast para falar de Seinfeld, né? Não. Vamos falar de outra coisa, outros conteúdos. Aliás, tem um bocado de coisa que fez 40 anos, hein? 1985 foi um ano chave para a computação do modo geral. Não é surpresa que durante esse período tenha zilhões de efemérides de 40 anos. A próxima é uma que deu processinho, né? Isso. O Franklin Ace, um dos primeiros... Os 40 anos do Piff Ace. Piff Ace. É um dos primeiros clones de Apple II, só que na inocência total eles simplesmente copiaram a ROM do Apple II. Na época não estava claro se isso seria proibido ou não. Acabou que era. Quem tem um Franklin Ace é o Sávio, né? Nossa, estou muito surpreso por conta disso. Olha, é mesmo, nossa, que incrível. Ainda mais sendo clone de Apple II, né? Que é o Xobot. No primeiro Retro Rio que ele participou, ele trouxe alguns clones de Apple II. Ele trouxe um Laser 128, ele trouxe aquele clone feito na Bulgária. Para Comets? Não, para VET. O Pravet. E ele trouxe um Franklin Ace. Cara, ele é muito diferente do que a gente está acostumado. Como... Tudo bem, Brasil, a gente teve vários clones, e os clones de Apple II aqui tinham caras muito distintas. É tudo igual. Mas esse eu achei ele bem curioso. Eu acho diferente o teclado bem diferente, o modelo que é. Ele era separado, né? Ah, não, ele era tijolão. Ele era preto, inclusive. Um teclado separado. Bem, as setas, mais uma vez, ninguém sabe usar seta, né? Ninguém pensa que vai usar os direcionais. Porque esse aí, no caso, esse da foto do pessoal do MCC é o Ace 2000, né? Que antes teve o Ace 1000.
Acho que o Ace 1000 que teve processinho. Não. Teve o Ace 100. Teve o Ace 100, que era baseado no Apple II. O Ace 1000, que era o 2 Plus. Depois eles fizeram o 2000, 2100 e 2200. Esse tem um desenho que parece mais qualquer outra coisa. Aí eles pegaram o... Gente, a gente errou completamente. Gente, eu vou ter que botar 3 molas seguidas aqui, porque a gente tá falando de um computador completamente diferente do que é o da efeméride. O Ace que deu o processinho, que é clone de Apple II, foi vários anos antes. Isso aí já era... Não, mas a gente tá falando no caso, o 2000, o 2100, 2200, um não tinha drive, outro tinha um drive, outro tinha 2 drives. Essa era a curiosidade. O processo ele era um pouco mais barato, usava o mesmo processador, já veio com 128K de RAM. Depois eles largaram, depois desse micro, eles largaram um monte de fabricar Apple, mas os processos já estavam comendo solto. E aí não sendo fabricado pela Apple, obviamente mais barato, tá? Verdade. E aí o tapa comendo solto, o pau comendo solto contra ele, a Apple vai lá, eles abandonaram o mercado de computadores, aí eles vão focar para dispositivos portáteis. Este aqui em particular é 2E. Se vocês olharem no link que está no canal o link está lá na página do Museu Capixaba, tem 2 vídeos. Tem um vídeo da VCF Leste, que é uma VCF já antiga, VCF 9, então já tem uns 10 anos. É 2015, onde o Joe Shusterman conta a história da Franklin Computer, e tem outro vídeo mostrando um deles sendo aberto. Aliás, tem que abrir, eu nem precisa abrir, porque o bicho já tá meio que aberto. O gabinete está quebrado. Coitado do gabinete, levou umas pancadas. Deve ter sido feito pela Philips. Provavelmente. Deve ter sido o mesmo fabricante de plástico. A mesma empresa que injetava plástico para a Philips. Deixa eu te contar. Gente, quando eu falei que aconteceu muita coisa nesse mês, se preparem, porque agora a gente vai jogar um caminhão de efemérides assim, de uma vez no carregamento. O carregamento se chama Quinta-feira Internacional de Informática, que foi em São Paulo? Foi em São Paulo. E nessa feira foram lançados, entre outros, o Hotbit e o Expert, que eles iriam ao mercado depois, mas eles foram apresentados ao público na feira. O Mac 512, aquele que deu a treta com a reserva de mercado, e o Reagan e o Congresso americano dando piti, que também já foi tema de episódio. A segunda versão do CP400, aquele que tinha um teclado que era para ser melhor, mas acabou sendo pior. A versão M80 do CP500, compatível com o CPM e com 80 colunas, e muitas. É o gabinete menor, né? Sim, um gabinete um pouquinho menor. Foi uma feira que teve o que falar, né? Sim. Porque teve Juan virou o caminhão, né? Assim, ela só não teve o TK90X, porque o TK90X saiu em junho. Porque ela teve muita coisa. Assim, teve, além disso, a gente falou, vamos citar alguns compatíveis com o PCXT, que saíram vários modelos, clones do Apple II que saíram lá nesse evento, o CP500/M80, como já tinha falado, o CP400 Color 2, a Danacon trouxe o MX1600 nesse. Olha, aí. gente, nós fizemos isso. E por falar em Color, ele também foi apresentado, ainda estava na fase de projeto e não passou da fase de projeto porque teve vários problemas eletrônicos que não conseguiram ser resolvidos. Da LZ eu vi esse negócio sendo tentado ser feito, que era uma versão portátil com display de cristal líquido e sem o controlador de vídeo, usando memória estática e não usando nem a SAN, nem o 6847. Acabou que isso foi uma ambição que não foi alcançada. Além disso, você vai ler a matéria que saiu na Microsistemas. Eu lembro dessa matéria quando eu li. Saiu grande, cheio de informação. Mas que ele fala uma coisa interessante, né? Que você percebe já isso. Os fabricantes de Apple, nenhum deles trouxe uma grande novidade. Até porque não tinha novidade. Por exemplo, saiu a impressora Emília. A Emília PC. Emília. Daí lembra. Saiu a Diana, impressora. Muita coisa que saiu. Isso que a gente comentou que saiu, mas tinha equipamentos, por exemplo, da Itautec, o i7000, os Super Minis da Cobra que apareceram com novidade. Gente, essa feira foi assim um acontecimento.
Teve de tudo nessa feira. E ao mesmo tempo em que estava acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, o Steve Jobs estava sendo defenestrado da Apple. E questão de dias, ele fundou a Next. Ele comprou a Next, né? Ela existia antes dele? Ela já existia. A gente comentou, a gente falou da Next no episódio 156, ou seja... A Next que já existia era aquela da lampadinha, a Pixar. E depois ele comprou. A Next ele fundou. Ele fundou. Ele é uma venture, né? Ele lançou assim, sem existir nada, só a ideia de vou fazer uma fábrica de computadores, mas ele lançou isso publicamente, né? Isso, vou fazer computadores com a força do ódio. E fez, né? Se você tem um Next Cube, algumas pessoas têm computadores da Next no Brasil, e fiquem sabendo que essa maquininha que você tem é feita de ódio. Muito ódio. Muito ódio, muito, assim, e é por isso que é tão difícil, inclusive, dar manutenção, né, aqueles problemas, aquelas coisas doidas. A gente comentou no episódio, que é o 156, que aí você liga ela no modo, o teclado, o mouse, tudo não vai ligado no gabinete, vai ligado numa peça separada, externa, né, que funciona também como meio que o alto-falante. Se você não tiver aquilo ali, o teu Nex não serve de nada, é um peso de papel. Gigante e caro pra caraca. É uma máquina assim. A gente falou, né, no episódio, acho que se vocês quiserem ver ou voltar, o episódio 156 saiu em setembro de 2024. Então, se quiserem dar uma olhadinha lá, o vídeo novo, a gente falou um bocado sobre ela. É que porque apesar de todo o ódio com o qual ela foi construída, muita coisa legal foi feita sem ódio com ela. É verdade. Doom, né? Agora tem um outro personagem que também tá fazendo 40 anos, né? Para fechar os 40 anos, It's a me, Mario! Não, queridos ouvintes, não vamos perguntar que Mario, tá? Nós temos mais de um Mario na nossa turma, além do Mario Cavalcante, né? Pois é, não vamos perguntar o Mario, que nesse momento a gente vai deixar a quinta série sossegada. O primeiro jogo a ter o Mario com o nome de Mario, porque o primeiro a ter ele era o Donkey Kong, mas ele se chamava Jumpman. É o jogo de plataforma que não tinha scroll, foi lançado em 1985. Tinha um jogo do Atari, que apareceu ele e o Luigi. Tem o Mario Brothers. Esse aqui é o Mario de plataforma? Mas isso é um homebrew recente. Não. Era de arcade, inclusive. Tinha um que era os dois e era um jogo de plataforma que você tinha que pular sobre os personagens. Já tinha canos e já tinha os elementos das tartarugas. Mas sim, horizontal. Não era um. Não. E assim, era do Mario Brothers. Eles não tinham dado o nome de Mario Bros. Personagem. Mario Bros. Era o Mario Bros. Mas não era Super Mario Bros. E não tinham colocado claramente nomes de Mario e Luigi neles. Era Mario Vermelho e Mario Verde. Aliás, você falou disso, me lembrou um meme que eu vi outro dia do Mario. Que ele pegou, pulou, matou uma tartaruga e ele entrou e ele caiu em si do que ele tinha feito. E aí ele ficou mal, entrou em depressão e ficou na fossa e ficou na pior. Coitado, eu que tenha matado uma daquelas tartarugas esquisitas. 40 anos acabou, né? Passemos por 50, né? Sim, temos um computador pessoal da IBM portátil, que não tem nada a ver com o IBM PC, mesmo porque ele saiu 6 anos antes do IBM PC. Apesar de ter a mesma numeração. 5100. A numeração dos computadores que as pessoas conhecem, os PCs, 5150, é porque resolveram seguir. A gente já tinha feito um computador pessoal antes, então vamos chamar de 5100 e alguma coisa. Mas o primeiro de todos, o 5100, ele não tinha a mesma arquitetura, não tinha o mesmo processador, não tinha um preço que pessoas podiam comprar na loja, era muito, mas muito caro. Era um computador mais para computação científica e voltado para APL. Jesus, APL. APL. É, a abreviação de 3 letras. Ele tem uma vibe assim meio de HP 85.
E era esse tipo de computador para usar em laboratório mesmo. Tinha um drive de fita, uma fita proprietária. Acho que era alguns outros computadores usavam esse tipo de fita. Um monitor muito, muito, muito pequeno. Acho que até menor que o do HP85. Falando nisso, o HP85 é de que ano, hein? Deixa eu pesquisar aqui. Esse da IBM é anterior, 5 anos antes do HP85, é de 1980. Tava bem à frente do seu tempo esse computador da IBM. Será que tem esse? Olha, pode eu perguntar. Acho. Só perguntando, mas eu vou ser honesto, eu acho que não. Se não tem, com certeza é um objetivo da vida dele ter. Sim. Uma coisa, vocês me permitam acrescentar uma outra coisa, outro item na pauta que também completou 50 anos? Diga. A revista Byte. Nossa! Em setembro de 75, a Green Publishing lançou a Byte, a revista Byte Magazine, que é uma das mais influentes publicações sobre tecnologia e computação pessoal. Né? Ela é curiosa, ele saiu logo depois do anúncio do 6502 e no ano seguinte ao lançamento do Altair 8800. Do Wayne Green. Aí o Wayne Green com a Virginia Lonergan, depois eles se separaram. Agora, eles se separaram, aí rolou barraco judicial, que ela falou, eu quero parte da revista. Aí ela foi pra justiça, o juiz falou, vem cá, você pediu o dinheiro do seu sogro pra fazer a revista, então literalmente a revista pertence a ela, não tem argumento. Ela recebeu a revista e literalmente no segundo seguinte ela vendeu pra Computer World. Ela vendeu pra editora que tocou a Byte desde então. Tipo, ela não queria somente ódio também. Lembra que o Wayne Green ele trabalhava com publicar uma revista sobre radioamadorismo, né? E aí ele focou e ele veio nessa direção. Juntou com o Carl Helmers, que fazia uma publicação que era The Experimenters Computer System, e aí eles juntaram para lançar a revista e lançaram a primeira edição em setembro de 75. Depois da Byte, né, ele perdeu a revista, ele lançou a Kilobyte, aí a Byte entrou na justiça, porque o nome era muito parecido, aí ela virou a Kilobaud, mas depois também tem uma tal de Micro 80, que também acho que é dele. Cara, assim, as primeiras capas da Byte eram bonitas, os desenhos, as artes eram muito bacanas, as primeiras ali, e a Byte foi uma revista, assim, eu não me lembro até quando ela foi impressa, porque... ela foi, na verdade, ela foi vendida para computador, foi vendida para Macro Hill. Isso, Macro Hill. Errei só a editora. A própria, aí que tá, não foi bem isso, o Giovanni tá dizendo aqui é o seguinte, ela foi vendida para Macro Hill, a Virginia ficou como editora até 83, que aí ela assumiu a vice-presidência da Macro Hill Publications Company. Ela aproveitou um pouco a tá bom. Sim, assim, de 4 anos. Então, assim, ela ficou a revista lá um tempão. Cara, eu lembro das edições da Byte, eram tipo 500 páginas a revista. Aquela coisa bem americana, com cobertura, com assinatura, com mais, caramba, anúncio de página inteira era $6 mil. Não é à toa que os carteiros dos Estados Unidos todos têm uma caminhonetezinha para transportar correspondência. Imagina uma rua que tem 7 assinantes dessa revista aí todo mês. E o pior não era a Byte, tinha outros piores. Você lembra da Computer Shop? Sim, nossa, imagina, o cara estava... A Computer Shop eu acho que dava 2 dedos de espessura, aquele treco. Imagina você ser carteiro e ter 7 assinantes dessa revista no seu itinerário. Se a Byte era tipo o jornal Globo da computação, a Computer Shop era o jornal Balcão. Só uma coisa, a Byte registrou o domínio 93, byte.com, mas ela parou com a versão impressa em 1998. Depois que ela foi vendida, normalmente aí foi para a CMP Media. E a revista voltou em 99 e somente formato digital foi até 2009, quando ela foi encerrada. Assim, a Byte talvez eu creio que talvez seja a publicação impressa mais marcante da história da computação a nível mundial. Muita coisa apareceu primeiro na Byte. A primeira coisa que eu vou falar era na Byte que você via. Desde o IBM PC, o Mac, e vários outros conteúdos primeiro apareceram na Byte. Nossa, tem uma imagem aqui, se vocês for olharem, tem vídeo da coleção completa, caramba, amarrada que deve dar assim, acho que são uns 2 a 3 metros de revista. E pulando mais 10 anos para algo que quase é mais velho do que eu, mas não é? Mas não é, 4 meses mais novo.
5 meses mais novo do que eu, a Embratel. Empresa Brasileira de Telecomunicações. Ela é relevante para a retrocomputação, naturalmente, por todo o papel dela que vocês escutaram o episódio recente sobre a internet no Brasil, etc. Na fundação, ela não pretendia ter nada de digital, ela foi feita para administrar, né, as transmissões de rádio e de televisão, gerenciar satélite, etc., alugar bandas de transmissão de satélites e etc. Tanto que era link de satélite via Embratel, né? Sim, já foi fundada em setembro de 1965. E qualquer outra coisa que a gente for falar sobre Embratel, ela já foi falada no episódio da internet no Brasil. Então vamos seguir para algo que é mais antigo do que vocês achavam que era. Com certeza é mais antigo do que vocês achavam que era. A computação remota. Ela existe há 85 anos. Em 1940, no Dartmouth College, sempre ele, né? Ele sempre está envolvido nessas coisas. Tinha que estar o Dartmouth College, né? Foi feita uma demonstração de acesso remoto a um computador a relés, um protocomputador, né? 1940 quase que não era exatamente um computador. Qual era a mesma máquina que a pessoa acessou? Pera aí, a respeito que isso foi na reunião da American Mathematical Society. Sim, a máquina se chamava Complex Number Calculator, baseado em relés, obviamente, nem computador a válvula existia naquela época. Devia ser uma beleza funcionando, deve ser um instalando nos ouvidos. É por isso que era remota, porque ninguém ficava na sala ouvindo os tlec, 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 tlec. Tu tá falando isso, tava conversando com um colega professor ontem, o cara falou, aí falando de informática, e é professor de português, aí falou, eu tive uma rima. Aí eu olhei pra ele, a rima caixão? Ele começou a rir, porque ele não conhecia o apelido da rima. Aí ele falou, onde é que ela parecia um caixão mesmo? Eu falei, Então assim, o computador, saber, ele tava em Nova York, 400 km de distância do Dartmouth College. O Dartmouth College fica em New Hampshire, né? Se eu me lembro bem. O computador estava em Nova York e eles fizeram acesso remoto. Ele nem era programável, você tinha que refazer a fiação para ele fazer uma tarefa diferente. Realmente era um protocomputador. Literalmente o código era hardcoded, né? Hardcoded, claro. Isso que é hardcoded. O hardcoded atual não tem nada de hard. Se vocês o sujeito tá por trás, o George Robert Stiglitz, ele tem um vídeo, tá no YouTube do AT&T Archives com uma entrevista com ele, a invenção do primeiro computador elétrico. Se vocês procurarem no YouTube ou dar uma olhada lá também, um pulinho no Museu Capixaba, vocês vão encontrar. Antes disso ele era carvão. Pelo menos não era movido a água. Isso foi antes do carvão. Então, depois a gente falar de tanta múmia, vamos levantar a múmia aí? Rise from your grave. E esta primeira múmia nossa, é nessas horas que eu gostaria que o César ainda gravasse regularmente com a gente. Isso é pra ele. Uma Sharp PC 1500. Ele consertando uma Sharp PC 1500. Cara, eu vejo isso, me lembra. Não, pera aí. Ele não é só consertando a calculadora em si. Ele consertando o plotter da calculadora. Mais do que consertar o plotter, ele fez canetas novas do zero. Eu tô vendo isso e olhando pra minha HP 32S, que o display tá mais pra lá do que pra cá, que eu já achei uma pessoa em São Paulo que restaura. Mas eu tô pensando em mandar, mas esse cara aí, vou te contar, esse aí me passou de longe. O meu é só o display, ela tá funcionando, só o display que tá meio, por conta da idade, ela tá com 33 anos, o display tá meio gasto, tá meio apagado. Mas esse daí, cara, o cara restaurou, eu lembro dessa do plotter, na contracapa, na quarta capa da MSX Micro número 1, que a gente já comentou recentemente no episódio que falamos sobre os 40 anos do MSX no Brasil, que foi o episódio 164 e o 165, como a gente falou isso na primeira parte, eu te comentou que tinha a máquina lá e ele tinha um plotterzinho junto, imprimia colorido. Caraca, ele restaurou as canetas, ele restaurou o plotter e fez caneta nova. Ele comprou aquela caneta da Stable e não te cortou, né? Nossa. E é uma matéria no Hackaday, tá, gente? É um conteúdo que tá lá no Hackaday. Aliás, a gente tinha antigamente uma sessão Hackaday
Só que a gente parou de ver, o Santos ficava sobrecarregado com coisas, mas o Hackaday é pródigo em encontrar conteúdos interessantes de retrocomputação. Valem a pena serem olhados, a visitar de vez em quando. De vez em quando a gente acha alguma coisa boa, a gente vai botar aqui, ou vai citar nos episódios, vai citar no site, vocês vão ver lá. A gente falou adiantando no Hackaday porque ele tá começando a ter ideia. Só isso. Esse é o perigo, entendeu, gente? Entendeu, crianças? Esse é o perigo. A gente vai acabar que nem o próximo sujeito, no próximo vídeo. Adrian Black, ele não para de arrumar sarna para se coçar. Se bem que já houve piores, né? Essa aqui é uma placa Sound Blaster 2.0 que alguém cometeu atos violentos com ela, arrancou um chip, assim, na animalidade. Ai, meu Deus do céu. Na loucuragem, né? É, na loucuragem. O microcontrolador é um microcontrolador da Atmel, que é compatível com o 8051, a pessoa simplesmente arrancou. Por sorte, existem pessoas que damparam o código dele. Eu programei com o 8051 pro meu TCC, na época se chamava Projeto de Fim de Curso. Ele tem um assembler assim, vagamente parecido com o do 8080. E toda a lógica de conversão analógico-digital, controle de mídia, etc., da Sound Blaster está programado nesse microcontrolador. Tem um camarada de um outro canal chamado Bits and Bolts, que mexe com essas coisas, que forneceu um microcontrolador novo para ele. Ele faz uma cirurgia lá para restaurar ilhas da placa que foram para o espaço. O interessante é que, mesmo com a placa nesse estado, antes dele fazer qualquer coisa, a parte OPL já funcionava. Então, software que usasse ADLib, ela funciona como uma ADLib. Ela tinha um OPL2, a OPL2 estava 100% funcionando e emitindo som normal. Agora, a parte Sound Blaster da Sound Blaster que não estava funcionando. E ele está saindo da zona de conforto aqui porque ele fala que eu não estou muito confortável soldando esse MD, mas vou me arriscar. Ele se arriscou e se deu bem. Ele conseguiu implantar o chip no lugar certinho, se baseou em alguém que fez engenharia reversa da placa para ele poder ver onde é que a trilha que estava faltando ia, se não tinha mais nenhuma faltando, e no final das contas funcionou. E mais um vídeo de 1 hora e tanto do Adrian Black, né? Não, por incrível que pareça, menos de 50 minutos. Nossa, para ele é uma marca hoje em dia. Sim, é um short. 45 minutos para Adrian Black é um short. O Adrian Black substituiu o Giambetta, né? Aliás, como anda Giambetta, né? Aquele alemão. A gente tem um tempo que a gente não vê nada dele. Olha, são grandes as chances de ser o algoritmo que está sacaneando ele e a gente. Porque, olha, tá aí, vou pesquisar o canal dele agora, assim, só de... Eu olhei esses dias, tinha uma série de... Olha, tem Instagram. O Giambetta agora, os vídeos dele estão mais curtos. Tem o vídeo mais longo dele, não tem muito a ver com retrocomputação, tem 52 minutos. Tem outro de Amiga com 32, 48, com a restauração do Commodore 64. Olha só, tem um vídeo de update de Amiga que podia ter aparecido, ele só não está aparecendo no nosso algoritmo. Por sacanagem, a gente tem que ter uma disciplina de olhar esses nossos canais amigos e ir deliberadamente neles, porque as coisas não estão aparecendo pra gente. Mas tudo bem, deixa o Giambetta lá no canto dele. A gente vai voltar a olhar para ele no futuro. E temos um concerto, na verdade temos 3 concertos bem mais relaxantes do que esse da Sound Blaster, da Sayaka, um Commodore 128 e 2 MSX. Cara, esse vídeo dela do MSX, os canais de MSX botaram esse vídeo, o pessoal linkou esse vídeo umas 4 vezes. No último botou, eu já fazia piada. Falar, sim, a gente já falou da Sayaka, só porque é uma mocinha bonitinha consertando MSX e todo mundo já tá falando. Já vimos. Um bando de velho babão. Mas é um bando de velho babão, que se podia esperar. Dos 4 micros que ela consertou, dos 4 micros que ela consertou, não, dos 4 micros que ela recebeu, 2 vieram sem defeito nenhum, que é um Gold Star FC200 e um JVC HC7E. A Gold Star era que viria a se tornar LG, não é isso? Sim, eu tenho um Gold Star desse.
É o que ele é vários tons de verde, o teclado é colorido, o cabo de força dele parece um cabo para ar-condicionado. Eu tenho um desse. A Gold Star virou a LG. A LG quer dizer Lucky Gold Star, né? Isso eu lembro. Eu só não lembrava de onde vinha o nome. Eu lembrava que o Gold Star era o G de LG. Mas os micros com defeito. Um deles era um Fender SPC 800, que é uma versão italiana de um micro que não me lembro qual é. Ricardo, você provavelmente lembra qual? Samsung, eu tenho um. O meu, inclusive, tem uma história curiosa. O meu saiu da Itália, foi pra Inglaterra. Um abração pro nosso ouvinte, pro Rony Von Costa, que ele recebeu o micro pra mim, e aí ele ofereceu pra gente, pra mim e pra minha esposa, na ida que a gente teve na Inglaterra em 2014, ofereceu o teto pra gente, a gente dormiu, ficamos na casa do Rony, e ele recebeu o micro e eu voltei com o micro na mala. Na época, mala de 23 quilos a gente não pagava. Na época eu podia andar com mala no avião, gente. Incrível. Quanto tempo foi isso? Podia mandar mala no porão do avião sem pagar extra. E aí eu trouxe o micro na mala. Esse micro voltou comigo na coisa. E eu tô até pensando em levar um deles, ou o Gold Star ou o Samsung, pra MSX Rio. Tô pensando em um deles ir lá dar uma aparição na MSX Rio. Isso ainda não tá decidido. Caros ouvintes, se vocês forem na MSX Rio acontecendo no dia 18 de outubro, vocês vão descobrir se eu fiz isso ou não. Até lá vocês vão descobrir. Mas o Fender originalmente é o Samsung. Mas o dela, o dela veio com tela preta, já imediatamente ela ficou com suspeita da CPU estar ruim. Além da CPU estar ruim, a fonte tinha um resistor fumado, um transistor de potência fumado. Ela trocou, fez um requer parcial. Com os 80 bom, passou a ligar. Só que aí tinha um problema no teclado, que a barra de espaço estava disparando, teve reconstrução de trilha, limpeza e pimba, voltou a funcionar. Sendo que ela não tinha Z80 sobrando e teve que testar temporariamente com o Z80 da outra máquina que chegou, a quarta, que é um Toshiba HX10, máquina muito similar à minha. Gente, eu tô vendo o Toshiba HX10 de lado aqui, cara, é um caixote esse computador, brincadeira. Fala mal não, que tem um monte de gente aqui que tem. O Juan tem um, o Juan tem o 22. Eu tenho um HX10 vermelho, o João tem um HX10 autografado pelo Nishi. Feira também tá cheio de caixote. Ah, mas é um micro bacana. Eu, assim, antes de eu começar a montar minha coleção de MSX, era um micro que eu olhava e dizia assim, pô, tá, esse micro é bacaninha. Eu gostaria de ter um desse. Lá atrás, assim, eu tenho, o meu é um vermelho. Esse HX10 dela, os problemas estavam todos no teclado. Tinha teclas falhando, o conector do teclado estava meio solto. Depois dela recolocar, algumas teclas ainda falhavam, menos do que antes. Aí teve limpeza de microswitch, ela achou juntas rachadas que ela teve que soldar e funcionou. Eu acho que esse micro caiu no chão diversas vezes. Pode ser. Eu recebi. Eu lembrei agora do meu National, que acompanha o nosso Instagram, o abuso que o meu National passou antes de chegar até mim. Ficamos sabendo que ela é fã do jogo Sky Jaguar e que é pereba que nem nós pra jogar. Ela não quer comprar o meu cartucho do Sky Jaguar, não, eu tô vendendo. Pergunta lá pra ela, vai que ela fica que ela não tem. Deve ter. Eu não lembro se foi num cartucho nativo ou se foi dentro de uma SD Mapper da vida que ela rodou. Mas... Não, tem um cartuchinho aqui, só que não dá pra ver, tá muito longe. O JVC, que era outra máquina que não tinha defeito, do lado de dentro ela achou uma etiqueta dizendo assim: Loving Alien, Earth, alienígena amoroso, Terra. Olha, o fã de David Bowie. Ground control to Major Tom. Fico imaginando que contexto pode ter causado a pessoa colar uma etiqueta dizendo isso do lado de dentro do MSX e obviamente nunca saberemos. Melhor nem querer saber. Aliás, tem uma curiosidade. Eu já vi vários vídeos de conserto de máquina e atualização que o dono, ele, antes de fechar a máquina, tudo acertado organizadinho, ele pega um marcador permanente, geralmente escreve na tampa na parte metálica, tipo, a data e o que ele fez. Tipo, troquei os capacitores, tipo, setembro de 2025.
Alguns micros eu fiz o seguinte, alguns eu colei uma etiqueta embaixo para dizer, tipo, tem um firmware para você pular o atalho, um negócio que entra um software na ROM. Entra da ROM, uma coisa. Eu colei embaixo para eu lembrar. Tipo, então, no último caso, eu viro o micro de baixo, olho lá e... eu tenho que apertar ESC para pular isso. Esse H7E, eu tô olhando aqui, eu tive um HC80, que é MSX2, aliás, eu tive 2 HC80, o gabinete é no mesmo formato. Só que ele era preto com os detalhes, um detalhe azul, assim. Esse é todo prateado. É bonito esse micro. Mas ele acho que é o MSX1 também ou é 2? Não, o meu era MSX2. Eu vendi ele, eu tive esse micro, eu não sei esse. Ela pegou, mas o HC80, os dois que eu tive, o teclado deu muita dor de cabeça. Eu acabei vendendo e comprei, eu tenho hoje um HC90. Que é aquele com teclado separado, e eu vendi um Toshiba que eu tinha para levantar uma grana para poder pegar esse HC80, que inclusive, se vocês olharem no Retrópolis, eu fiz uma série fazendo quando eu fiz Retrobrite no teclado, foi durante a pandemia, e eu fiz Retrobrite do teclado dele. Mostrei como é que eu fiz, então coloquei, aí foi o processo do Retrobrite como deve ser feito, ou seja, como qualquer reação química, de forma lenta para você controlar o processo. E aí eu fiz isso, vocês olharam lá no Retrópolis, tem essa história toda. É bonitinho, é bonito esse micro. Esse, no caso, ele tem... O meu, no caso, tinha um slot em cima e um traseiro. Esse tem um slot lateral e um traseiro. Esses MSX1 japoneses são muito jeitosinhos, gosto muito deles. São sim. Se quantos eu tiver dele, eu não vou achar que tenho demais. Ai, meu Deus. Exceto o Toshiba, que é o caixote. Pra você, não ofenda o HX10. Não ofenda os feirantes. Não ofenda o HX10, porque tem o caixote... Desculpa, o HX10 vermelho, preto, prateado. Eu tô pra ver um MSX teve mais variação do que o HX10. Jesus, se vocês entrarem lá no MSX Wiki, sem brincadeira, eu acho que ele tem umas 10 variações daquele micro. Tem aquele micro com RGB. Parte chata é que ele tem um Buzz Expansion e um cartucho. Você tem que botar um adaptador para transformar aquilo num segundo slot, ou coisa do tipo. Mas assim, tem modelo dele com RGB, tem modelo para a Europa. Ele deve ter uns 10 variações daquele micro, pelo menos. Toshiba, acho que ele tem. Esse Toshiba, acho que tem aquele VDP da Toshiba. Sim, tem. Mas é um micro bem... Mas quando eu dei manutenção no meu, é um micro bem montado, bem feito, entendeu? Sim, porque eu já peguei outros micros que eu abri para dar manutenção, manutenção preventiva, a limpeza, tudo, e você vê umas gambiarras, tipo, o fabricante foi lá e botou um fio, porque no projeto faltou uma trilha, então o cara fez um puxadinho e botou um fio. Sim, Tacho, eu tô falando de você mesmo. Foi culpa do estagiário. Mas assim, deixaram o estagiário projetar a placa. Mas o Toshiba, assim, muito bem feito, um micro, e eu lembro que até achava um detalhezinho muito simples, mas tinha setinha mostrando na parte de baixo onde você bota a chave para você botar o parafuso. Botar e tirar, botar a chave para tirar o parafuso. Detalhes pequenos, uma máquina muito bem feitinha. Bem, vamos pros Franks? Vamos. It's alive! It's alive! It's alive! Vamos começar com uma coisa simples. O camarada resolveu usar o PC moderno dele, rodando um Debian Linux moderno, com um terminal legítimo da Digital VT510. Mas o grosso do artigo é a configuração do Linux para o vídeo primário e o teclado primário da máquina ser o terminal serial. Você ligar e a primeira coisa que ele fazia é jogar os caracteres pela serial, como os computadores faziam quando os homens eram homens. Juan, ele buta pelo terminal. Ele configurou o Groove para isso. Sim. Cara, eu vou dizer o seguinte, ainda bem que vontade dá e passa. Porque teve a ver essas coisas, depois eu me pego indo procurar terminal para comprar. Eu fico pensando assim, mas um terminal isso é legal. Aí a pessoa fala assim, não, dá pra você montar um terminal com as BB. Não, você não tá entendendo. Eu quero um terminal, eu gostaria de ter um terminal antigo, de tubo, teclado, terminal mesmo. Não é uma gambiarra, o cara faz com um monitorzinho, um teclado moderno. Terminal assim, ainda bem que vontade daí passa. Toda vez que eu vejo isso aí, no banheiro, tá bom. Deixar no banheiro, né? Claro que é o melhor lugar para você mandar ASCII art, né? Uhum. Muito bom. Eu fico olhando isso aí e fico pensando. Eu já me peguei indo pro Mercado Livre procurando terminal, tá? Mas assim, é melhor parar por aqui. Ai.
Este próximo Frank é um Frank de gestação lenta que está sendo feito aos poucos para nós nos deliciarmos bastante, e ele é um homebrew baseado naquele processador de 16 bits da Texas usado no TI-99 4A, que está sendo feito pelo USAG Electric. E nesse terceiro vídeo da série, ele finalmente consegue fazer com que o processador rode código, um loop de jumps, mas é código. E ele verifica que o processador está funcionando e executando código ligando LEDzinhos. Juan, antes de a gente seguir adiante aí, só lembrar que nós ficamos tão empolgados com os 4 MSI da Sayaka que pulamos o Commodore 128, coitado. Foi. Agora a gente fala, qual era o problema do Commodore 128? Não sei. Não, tem umas alterações meio porqueiras, tinha sujeira, tinha vários capacitores cerâmicos quebrados. Nossa. E por algum motivo ela teve dificuldade de achar para comprar. Aquele capacitorzinho laranja circular, fez recap no micro e na fonte e foi ok. Eu vou deixar, eu não vou editar essa omissão da gente. A gente já cobriu tudo, a gente não precisa. Não precisa, tá? Vocês agora estão vendo como a mente cheia de bug da gente funciona, ou para certas definições de funciona. Ou seja, falou de MSI, esquece da vida, né? Tem esse problema também. Mas a gente estava falando desse microzinho com TMS 9900 do SAG. Ele tá fazendo assim meio estilo Bafa, com backplane, com plaquinhas dedicadas para as várias funções. E ele fez a placa de CPU, ele fez a placa de memória, ele fez a placa de clock, e ele tá fazendo... processo de bafaficação do Zag Electric. Sim. Eu tô ficando curioso quando ele chegar no ponto em que der para fazer software, talvez eu comece a investir em aprender assembler dessa máquina e dar uns pitacos. Quem sabe? Que medo. Ele tem uma arquitetura tão estranha, ele não tem stack, ele tem aquelas mudanças de contexto, de workspace. É muito doido aquilo. Eu fico fascinado com isso. É um mini computador que foi encaixotado dentro do microprocessador. Aí ficou essa coisa maluca. E como se não bastasse isso de coisa maluca texana, temos uma coisa ainda mais maluca e mais texana. Um acelerado, um anormal, resolveu fazer um Unix para TI-99 4A. Que é o Unix 99. E roda naqueles 16K de VRAM. Que isso? Tem mais informações, se você olhar, querido, a gente está mencionando isso aqui. Foi uma coisa que a gente até questionou, porque eu escrevi um artigo prévio sobre ele, está lá no Retrópolis, mas se coloca ou não coloca, assim, não, a gente a conclusão que a gente chegou foi assim, não, isso é muito, muito doido, tem que ser mencionado. É muito interessante o projeto do Unix 99 que ele fez. Ele começou desenvolvendo... ele começou com uma vibe meio... Ele caminhou isso meio que numa vibe meio Linus Torvalds, começou fazendo emulador de terminal, no final das contas fez um micro... fez todo um sistema. Eram bibliotecas, ele queria fazer bibliotecas utilitárias para desenvolver software, para ele jogos, sei lá mais o que. E à medida que ele foi desenvolvendo, essa biblioteca ficou com uma cara tão grande de coisa assim meio POSIX-like, que ele resolveu fazer um sistema operacional em cima. Tem suporte a F18A, que é originalmente a implementação FPGA do TMS 9918A. Tem suporte com adição de 80 colunas, que foi o estímulo necessário para ele usar Não, 24 e 30 linhas. 80 colunas e 30 linhas. Ele botou suporte para, toda a saída padrão, tudo, o padrão. Tem o shell, tem cadeamento de comando, tem pipe, ele tem criação de conta, tem assim, um monte de coisa. Ele colocou, inclusive execução de tarefas de modo cooperativo, tudo lá. Gente, é muito bacana. Os programas têm que ter no mínimo 3 KB de tamanho. E se vocês já olharam lá, foi um post que saiu no Retrópolis no dia 10 de outubro. Vocês dão uma olhadinha lá, que vocês vão ver, tem inclusive link pro vídeo que ele comenta, que ele apresenta o projeto. Gente, é muito legal.
É muito legal de ver essas coisas assim. Eu como fã de Unix, usuário Unix, aí você vê isso, nossa, eu acho um barato, assim, acho muito legal. Tanto que assim, a gente pensa sempre quando fala hoje em dia em Unix para micros, já o pessoal fala, o Fusix. O pessoal pensa no Fusix. Não só de Fusix vive Unix para micros clássicos. E esse é um exemplo. Muito bacana, muito legal. E nos vídeos legais, nós começamos com alguém que resolveu nos copiar, né? O 8-Bit Guy resolveu copiar a gente, resolveu fazer episódio What If. Que é isso? Olha, terra firma. Ele fez o What If, detalhe, ele não botou bigode e cavanhaque para poder fazer no universo espelho. Aham. É verdade, ele é o filtro, né? É um bigode cavanhaque virtual, mas só faltou aquele uniforme do Império Terrano, né? Pois é. Ele é o 9-Bit Guy. Eu acabei que esse vídeo tá na minha fila, mas eu não vi. Eu confesso que eu não vi esse vídeo. Eu olhei e vou ver, mas acabei não vendo. O que ele fala da questão de um Commodore 64 não, desculpa, um Commodore de 128 de universo paralelo. Ele especula, olha, eu vi esse vídeo inteiro, mas foi já há bastante tempo e eu não me lembro mais de quais são os detalhes dessa linha do tempo alternativa. Simplesmente vejam. Eu achei bem interessante e algumas... Ele pega a evolução daqueles modelos 128 que já teriam drive embutido e outras coisinhas. Isso, a especulação principal dele é ele ter um drive embutido e ele ter um controlador daqueles mais... uma versão daquele drive mais avançado, né, da Commodore, que é mais rápido e que é com disquetes de 3,5 polegadas, que eu não lembro o número do modelo. E agora temos alguém que a gente... eu não sei vocês, mas eu vejo muito, Ricardo provavelmente vê, né, o do Explaining Computers, o cara que é a cara do Bernie Ecclestone. Esse cara. Pô, cara, tu tá xingando ele, né? Tá xingando o Chris Barnett, comparar ele com o Duende Macabro, né, porra? Ele é o Bernie Ecclestone uns 30 anos atrás. Só que ele é mais alto, né? O Bernie Ecclestone é baixinho, mas eu achei muito parecido. O penteado dele é igual. Eu olho pra ele e eu vejo o Bernie Ecclestone. Isso parece ser um penteado padrão entre os britânicos depois de uma certa idade. Pode ser. Mas como esse aqui não é um podcast sobre penteados... Ainda bem, né? Ainda bem. Esse camarada fala muito sobre SBCs, ele fala muito sobre hardware moderno. Só que, nesse vídeo, ele resolveu montar para ele uma maquininha, um portátil baseada no SBC, e ele quer usar como inspiração máquinas clássicas, e ele mostrou alguns micros antigos que ele tem, incluindo o Atari Portfólio, um Psion 7 e tem um notebook, eu não consegui pegar o nome. Acho que da Toshiba, um grandão, o primeiro que ele mostra. Isso, com tela vermelha. Os dois primeiros que ele mostra, por vários motivos eles não estão funcionando. Num deles deu derrame de bateria. Aí eu tive que botar um comentário. Olha, existe uma comunidade retro, tem vários youtubers da comunidade retro que provavelmente estão vendo isso e estão querendo arriscar uma ressurreição aí nas tuas máquinas. Conversa com eles e eu menciono o Retro Collective. Vamos ver se ele vai querer consertar os micrinhos clássicos dele. O vídeo em si não é sobre isso. Eu estou botando ele aqui porque ele usa esses micros clássicos como inspiração, mostra os micros clássicos, um deles funcionando, né? É o portfólio, né? O portfólio está funcionando ou não? Não, o Psion está funcionando. Então, subitamente, esse vídeo se tornou on-topic pra gente, apesar do canal ser off-topic. Mas é um excelente canal e eu recomendo que vocês vocês assinem e vejam os vídeos por motivos não retro, por motivos puramente computacionais, mas nós recomendamos. Explaining Computers. Sim, o canal é legal, eu já vi vídeo dele, eu curti, material muito bom. E o canal Power of Vintage resolveu começar uma série sobre o Atari ST, e começando com como funcionam as saídas de vídeo.
Aí, Giovanni, tá pra você. Eu tenho esse adaptador que ele usou. Ele usa vários adaptadores, ele basicamente explora todas as maneiras possíveis pelas quais sai vídeo dos computadores da linha Atari ST, que são muitos. Ele começa com o RF, para pessoas que gostam de sofrer. E um detalhezinho interessante de um vídeo é que num dos comentários, um camarada chamado TZOK aqui fala que ele descobriu que os monitores da linha AMD FreeSync, monitores atuais mesmo, super modernos. Monitores gamers. Monitor gamer mesmo. Da AMD? Da AMD. Não, a tecnologia. Tem da LG, tem da Samsung, você pode escolher. A AMD não fabrica monitores, é o chipset do controlador. E ele é tão flexível para sinais que aceita até 15 kHz. Então nós temos mais uma família de monitores para colocar nas nossas listinhas. Nossa, agora deixa eu descobrir qual monitor que aceita. Quais são os monitores que vem, né? A Google AMD FreeSync me abriu uma lista de monitores de vários fabricantes. Leva o MSX na Calunga e vai se divertir. Não tem na Calunga, cara. Isso é gamer. Tu vai ter que ir na Pichau pra fazer isso. Só que a Pichau fica em Porto Alegre. A Pichau fica em Joinville. Eu achei um monitor gamer da Acer, por exemplo. Aqui. Monitor gamer 24G2 Hero 24, 144 Hz, 1 milissegundo. Tem HDMI, DisplayPort e VGA. Achei esse aqui. Os monitores são tão rápidos que eles acabam pegando o mesmo frame 2 vezes. Não, e tá aqui, ó. Achei um link aqui dos 10 melhores monitores com AMD FreeSync. Mas assim, tem um, por exemplo, aqui, ó. O primeiro é um da lista, 27 para R$5.500. O Samsung Odyssey de 20 para R$4.800. Tem um da OC 2.500, 2.800 da Acer. Gente, isso aí eu só pago em Turbo R, pô. Nem consigo pagar nem isso em Turbo R. A OC tem um 949. Não, mas hoje em dia se você não quer gastar muito, você consegue fazer meu merchan. Eu mantenho uma planilha, né? Com a ajuda da comunidade retro de monitores que funcionam a 15 kHz. E todos os monitores mais recentes que têm aparecido, que é basicamente um chipset e os mesmos modelos, não chegam nem perto desse preço. O mais barato dessa lista que eu achei é R$2.300 e eu tenho achado monitores a R$300 que aceitam no VGA. Então assim, inclusive eu tenho que botar isso, divulgar isso mais no Retrópolis, porque é interessante para quem precisa, quem quer acompanhar, quem quer ver, para saber porque a gente às vezes quer comprar um monitor, quer colocar. Só tem que lembrar o seguinte: se for comprar um cara desse, tem que ser também também tem que ter entrada VGA, né? Não só HDMI. Não, sim, mas esses monitores que eu tô vendo, esse do link que eu botei é VGA. Esses monitores mais novos que apareceram, normalmente eles têm VGA e HDMI. É o que o pessoal tem encontrado. Que os monitores estão saindo agora, geralmente eles vêm só com HDMI, ou duas HDMI, e vêm com o DisplayPort. Sim. Não, antes de eu trocar de unidade, trocar de escola, agora no início de abril chegou um servidor novo lá, compraram, servidor da Lenovo. 2 DisplayPort. Eu olhei e falei assim, gente, isso aqui é um servidor, Cacilda, pra que eu quero um DisplayPort? Bota uma porcaria de um VGA. Não. E só isso, não tem HDMI, não tem VGA, não tem DVI, nada. 2 DisplayPort. Tem monitores portáteis que você consegue comprar que também já tem a porta do DisplayPort. Não, nada contra o padrão DisplayPort. Ele até em vários aspectos é melhor do que o HDMI. Mas o servidor da Lenovo só tem DisplayPort. Não tem não tem um maldito VGA. Eu tive que comprar do meu bolso um adaptador para poder ligar e o adaptador não funciona direito. Como eu estava trocando de escola, eu basicamente virei e disse assim, agora virei e dei de Capitão Planeta pro coleguinha que ficou no meu lugar. Agora a treta, o problema é de vocês. O poder é de vocês. Exatamente, a treta é de vocês. Vai embora, fui. Dito isso, muito bom desabafar de presepado de fabricante e de largar furada na mão dos outros. É muito catártico. Mas vamos falar de uma coisa legal dos Manos Parça? Vamos! Brasil! Nós temos mais um evento retro
agora acontecendo novo no subúrbio carioca de Quintino, terra de João, que infelizmente não está aqui para compartilhar da nossa felicidade suburbana, a Retro Game Fest, organizada pelos nossos parceiros da Mesop Games, vulgo Melanie, e Diego Games, vulgo Diego. Acontecerá daqui a 3 dias, vocês que estão ouvindo no dia em que o Repórter Retro está saindo. Aliás, é por isso que ele saiu uma semana antes do usual. Ele está saindo na penúltima quarta-feira do mês e não na última, justamente para a gente poder dar o toque em vocês, com todo respeito, desse evento que vai acontecer agora neste sábado. O Diego, quando começou a organizar o evento, veio falar comigo, falou assim: pô, Ricardo, vocês poderiam participar? Tamo dentro. Tamo dentro. É no Clube Nogueira, em Quintino, na Rua Nogueira. O Clube Nogueira fica na Rua Nogueira. É uma rua próximo à Avenida do Helder Câmara. Então, acesso fácil. O João já falou: opa, 10, 15 minutos da minha casa. Ótimo, você vai a pé. Leva tudo a pé. Mas só tem um detalhe, gente. Se estiverem passando pela Dom Helder, chegou em Quintino, fica ligado que são dois pontos só, tá? Depois vira Cascadura. Sim. Então, assim, vai ser lá. É o primeiro evento que o Diego está organizando lá. Não sabemos como é que vai ser, esperamos que vai ser muito bom. A gente já está divulgando, então tem uma pessoa, por exemplo, que não vai poder estar na MST Rio, porque a MST Rio aconteceu no sábado anterior, aconteceu no dia 18, então inclusive não vamos poder falar da MST Rio nesse episódio, porque a gente já gravou antes dos acontecimentos. E a gente falou: poxa, não vou poder estar presente. Eu falei: mas vai ter o evento Retro Game Fest lá, né? Opa, nesse eu vou, estarei lá com certeza. Então, se vocês tiverem a oportunidade, prestigiem o evento do Diego. Diego é amigo nosso, está sempre conosco, participando nas Retro Rio, nas vendas na Retro Rio. A gente tem uma amizade com ele, então assim, ele, quando decidiu organizar o evento, eu falei: tamo dentro, pode contar com a nossa presença. E a Melanie, a anja da guarda dos nossos consoles. A Melanie, que é a única pessoa autorizada a não levar MSX numa MSX Rio. Ela é a única, tá? Então já vão sabendo, tá, seus bicões? Se alguém tentar chegar lá e ligar a outra... Não, mas ela pode, você não. Ela bate na gente, você não. Na nossa municipalidade, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Pois é. Então esperamos que... Olha, tem um ônibus novo que tá passando lá, quase em frente do local do evento, que é o 979. Então, assim, esperamos que vocês tenham a oportunidade, vocês visitem, participem. O evento estará acontecendo, vai ser das 11 da manhã até as 17 horas, tá? Rua Nogueira, número 73, Quintino. Fácil acesso pela Avenida do Helder Câmara. Tá o link aí no nosso show notes do Instagram do evento. Ou pela Rua Goiás. As inscrições é pelo Simpla. Vocês já conhecem, vocês vão no nosso evento, já conhecem o Simpla. Mas você tem que comprar ingresso, tá? É R$10, não é isso? 12,50. 12,50. Todo mundo paga meia. E vocês podem parcelar em 2 vezes de R$6,58. Tem gente que tá, dependendo da situação, não tá muito favorável, né? Então, acaba tendo que fazer dessa forma. Mas se vocês puderem, prestigiem o evento, nós estaremos lá. Quiser lá jogar conversa fora, falar, a gente vai levar micro para rodar, para estar lá em exposição também. Então vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação maldita encontrar todos vocês por lá, puderem ir na Retro Game Fest. Passemos então os comentários. Episódio número 167, dossiê Prince of Persia. Temos comentário nas 4 vias do... Não, só em 3 das vias. No YouTube, na parte B não tem. Mas começando no blog, na parte A, temos um comentário do Edward Facundo, dizendo: excelente episódio, só uma curiosidade. Quando me mudei para o Reino Unido em 2021... trabalhar na Ubisoft, ainda muito no código-fonte da engine, C++, muitas estruturas de dados ou métodos com o prefixo POP, inicialmente as que seria relacionado à manipulação de dados, mas é a herança do Prince of Persia. Cara, isso que é código legado. Nossa! Quase código largado. Fiquei pano agora. Essa fiquei besta nessa, hein? Fiquei bege. E o Marlos diz: muito bom, uma curiosidade.
saiu uma versão não oficial de Karateka para Amiga em 2016, portada do Atari ST. Ora, como sempre. O Atari ST é o Spectrum do Amiga, né? Fazer o quê? Nesse momento, o Rafael Lima tá se retorcendo e não sabe por quê. A não ser que ele esteja ouvindo esse episódio, nesse caso está se retorcendo e sabe por quê. Aquele abraço, Rafael. Sempre que a gente for falar de Amiga e versus Atari ST, eu vou dar uma zoada nele. Não é de lei, não tem como. E na parte A, passando pro YouTube, temos o comentário do Jaro Schaff dizendo: excelente, parabéns, pessoal. Muito obrigado, Jaro, se é que é esse seu nome. Não deve ser Jaro. E o Alexandre Lima, vulgo ZanakX, dizendo: vocês poderiam ter mencionado a versão que está sendo feita para o MSX2. Vocês têm notícias? Ia ser para ver 99,90, mas não mais. Abraços. Mas isso é na parte A. Isso foi mencionado na parte B, não foi? Foi na parte B. Na parte B a gente falou lá o trabalho do Fábio Ritter. Então, tá lá. Mas na parte B não tem comentário, exceto um do Dastan dizendo Prince Mega Hits. Realmente, é um Mega Hit. E com isso, a gente não tem o que falar do É Nós, porque nós somos os nós do passado. E apesar da MSX Rio ter acontecido há 4 dias, para vocês que estão ouvindo esse episódio no dia em que está sendo lançado, a gente não lembra. A gente não lembra. A gente não tem memória anterógrada. Eu acho que a gente pode só mencionar rapidamente os próximos eventos. Vão ter, a gente já falou da Retro Game Fest. Lembrar que vai ter o encontro de usuários de MSX em Jaú, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, em Jaú. Eu, pelo menos, junto com a minha senhora, iremos. Então estaremos lá. O encontro de MSX de São Paulo normalmente é no primeiro final de semana de dezembro, na PUC de São Paulo. Eu acho que vai ser dia 6 de dezembro. Mas no mesmo final de semana estará acontecendo a Rio Retro Games Contest Edition, com um nome gigante, que é o evento do nosso... Champion Edition? Champion Edition. Eu chamo de contest porque de campeonato eu erro. É bem lembrado. A Champion Edition, que vai acontecer lá no Clube Municipal na Tijuca, aqui no Rio. Vão ser 2 dias e vão ter alguns campeonatos acontecendo. Mas a gente está planejando, não tem nada fechado ainda. A gente vai ter que sentar e conversar, que a gente está pensando em propor um campeonato de jogo de MSX, muito provavelmente Animal Wars. A gente já conversou com o Marcos Felipe, tivemos recentemente lá na Checkpoint Arcade. Aliás, se vocês tiverem na... Mas o bom do Animal Wars, dá pra você montar a tabela com 8, ele controla tudo. Ele faz todo o controle da tabela do campeonato pra você. O Rios Arena também, você pode jogar com personagens da Konami. Então a gente tá pensando em fazer, a gente ainda não fechou ainda pra fazer. A gente deverá estar presente nesse evento também, tá? Dia 6 e 7 de dezembro. Eu tô dando lembrar se tem mais algum evento retro por aí, marcado por aí. Não tão... Vai ter Retro SC. Sim, claro, Retro SC. Como é que eu vou esquecer da Retro SC? Deixa eu pegar a data aqui para dizer para vocês. A próxima edição vai ser no dia 15 de novembro, no mesmo local, em Florianópolis, no mesmo local que foi a Retro SC do ano passado. Então, no Sesc Cacupé, onde tudo quando é feriado, sábado, domingo. Que ano de bosta é esse? Puta merda. Calma que 2026 vão ter um monte de feriadão, tá? Alegre-se, tá? E ainda tem Copa do Mundo. Vai ser no Sesc Cacupé, Avenida Haroldo Soares Glavan, 1670, em Florianópolis. Então, no dia 15 de novembro, começando às 9 e indo até às 19 horas. Deixa eu dar um recado pro Luz. Quando ele viu que eu tava com a S1000 na Retro Rio, ele deu 3 saltos mortais triplos de costas e me intimou a ir na Retro SC pra mostrar essa máquina ao vivo e a cores. Mas caramba, gente, é longe, tem que comprar passagem de avião, minhas finanças não estão como estavam, então eu vou ter que
eu vou ter que intimar você de volta. Você vem na Retro Rio no ano que vem e você vê o AS1000. Pode ser? Eu fui no evento no ano passado, porque todo evento retro que acontece no Brasil, eu quero ir pelo menos uma vez, e é um puta evento. Para uma cidade que não é central, que não é grande como Florianópolis, gente, é uma variedade de coisas que tem, e não só coisas de retrocomputação, retrogame, geek, nerd, apresentações, eventos, demonstrações, etc. É um eventaço, é altamente recomendado. Pessoal do Sul, né? Teve agora a Retro RS. A gente tá falando de evento, deixa eu ver, a Retro RS acho que foi agora em setembro. Eu espero que esse evento sobreviva, porque eu não quero que um evento deixe de existir sem eu ter ido pelo menos uma vez. Eu tenho uma certa dor de cono de não ter ido nunca no encontro de Leme, que deixou de haver. Aliás, só para vocês saberem, a Retro RS aconteceu no dia 4 de outubro, sábado 4 de outubro, tá? Foi na PUC do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que respirar fundo, me planejar essas coisas longe, que tem que viajar de avião, tem que respirar fundo, planejar com antecedência. Ok, esse ano eu vou neste evento. E vou. Então, tá, ó, já, pessoal, a Gauchada Latte já pode contar que no próximo eu vou, tá? Mandar um abração pro Maurício Mate, pro Eliaser. Que, aliás, o Maurício Mate devia se chamar Maurício Chimarrão, né? Pelo amor. Não, Maurício Erva. Mas aí pode dar margem a outra. Cara, isso eu tenho uma história. Eu tenho uma história dessa, história de erva. Eu tenho uma história. Vai tornar o episódio impróprio para menores? Não. Vamos deixar para outra ocasião. Eu deixo para contar essa para quem encontrar comigo pessoalmente na Retro Game Fest ou na MSX Rio, algum outro evento, me pergunta essa história. Ricardo, conta a história da erva. Eu vou contar para vocês, vocês vão rir. A quinta pessoa que chegar com a frase, Ricardo, conta a história da erva, já vamos chamar a polícia para ficar olhando. Chega assim, ei, Ricardo, e a erva? Dito isso, acho melhor a gente fechar o episódio antes que a polícia chegue, hein? É melhor, né? Mas a gente corre o risco de acabar chegando no Fucker and Sucker, né? Então não adianta muito. Mas vamos encerrar, né? Fechamos por hoje. Pessoal, mais uma vez uma alegria muito grande estar falando com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse episódio até aqui. Nos vemos nos eventos agora na Retro Game Fest, nos eventos que nós estaremos presentes. Espero que vocês também participem, estejam vindo aos eventos, participando, interagindo, curtindo, batendo papo. É sempre um prazer falar com vocês e nós nos vemos no próximo episódio, que vai estar saindo agora, daqui a uma semana, creio eu, ou duas. A gente nunca sabe exatamente. Até mais. Provavelmente duas. Provavelmente duas. Duas. Esse vai ser 2 semanas mesmo. Até lá. Saber a gente sabe, a gente só não quer falar, porque a gente é preguiçoso. Não, você diga por você, eu não sei não. Eu tô chutando. Bom, vocês nos viram 4 dias atrás, nos vão ver daqui a 3 dias, no início do próximo mês tem episódio novo, e se o Fucker e o Sucker não nos prenderam, a gente se vê. Tchau. Gente, até mais, e eu simplesmente perdi a janela do Discord. Achei. Até. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.